Olá, tudo bem? Então vamos retirar mais uma dúvida que os meus seguidores têm postado e eu fiz o compromisso de estar respondendo para vocês da melhor forma. Vou compartilhar a tela aqui. Olha só a questão. Como podemos perceber nas constelações familiares se existem dinâmicas de aborto? Então, podem ser várias situações. Vamos refletir. Por exemplo, quando uma pessoa começa a abortar uma série de dinâmicas na sua vida. Por exemplo, um cliente diz assim: estou sempre a abortar meus relacionamentos, abortar meus projetos, monto um monte de coisas e não dá certo, e não funciona. Começa uma faculdade e não termina. Entra num emprego e logo está fora. Monta uma relação e ela desaparece. Tudo que a pessoa faz não tem um fim. Fica no meio do caminho. Um monte de coisas. Simplesmente não consegue dar continuidade. Isso já me chama a atenção, que pode ser o problema desse cliente uma dinâmica de aborto. Por isso, é importante pesquisar a dinâmica de abortos, não só na família atual desse cliente, como nos seus antepassados. Por quê? Percebe-se que tem uma força muito grande de aborto. Quando existe uma história de muitos abortos nas histórias anteriores de nossa família, a tendência é que exista mais dinâmicas de aborto nas outras gerações. E Bert Helling nos diz assim, que os filhos abortados têm que ser inclusos no sistema familiar. E ele ainda diz, todo membro de uma família tem o mesmo direito de pertencer. E daí vem uma das leis do amor, que é a lei do pertencimento. Cada um tem o seu papel de hierarquia na lei da ordem, na lei do pertencimento. Um fator determinante é o respeito à presença dos membros daquele grupo, determinado pelo vínculo, e isso não pode ser desfeito. Um vínculo é constituído por laços de sangue, nossos pais, filhos, irmãos vivos e abortados, meio-irmãos. Como assim, meio-irmãos? Aqueles irmãos, né? Tem um irmão só parte pai, tem um irmão só parte mãe, tem um irmão que é adotado. Tudo faz parte. Avós, bisavós, ex-noivos. O vínculo também pode ser determinado por laços do destino. Por exemplo, os parceiros atuais e anteriores, onde houve consumação sexual, de onde foram concebidos filhos, que sobreviveram ou não, promessas de casamento e amor eterno, que não foram cumpridas, estupros, entre outras. Essas situações citadas geram elos que devem ser reconhecidos e respeitados, ocupando um lugar em nosso coração e no nosso sistema familiar. Então, quando acontece de ter o meu pai teve um relacionamento, ele chegou a ficar noivo, mas aí resolveu terminar esse noivado e em pouco tempo casou com a minha mãe. Aí o que acontece? Essa pessoa que foi a noiva, que teve um grande relacionamento com ele, ela tem que ser inclusa nesse sistema, porque pode acontecer de que algum filho, algum dos meus irmãos, ou até mesmo eu como filha, eu posso assumir a dor dessa mulher. E aí os meus relacionamentos passam a não dar certo. Então nós temos que olhar. Toda exclusão deve ser inclusa no nosso coração e no nosso sistema. Ainda falando da lei do pertencimento, sobre os abortos. Pertencer traz segurança e bem-estar. Por esse motivo, quando há exclusão de alguém da família, gera um tensionamento na rede, pois eles devem ser reconhecidos como parte integrante. Isso inclui
Por exemplo, as crianças que não nasceram ou que foram abortadas. Elas fazem parte, mesmo que seja difícil, pertencem ao sistema e devem ser integradas ao grupo. Também constitui vínculos quando alguém contribui com o bem-estar de nossa família, de forma positiva, como uma herança, por exemplo, ou de forma negativa, quando alguém perde a vida pelo bem de alguém do sistema familiar. Então, por exemplo, se tem um noivo, um ex-namorado ou um amigo que perdeu a vida por salvar a sua, ele tem que ser incluso nesse sistema, ele tem que ser reconhecido, tem que ter seu respeito e tem que ter o seu espaço. Dessa forma, todos precisam de um lugar respeitoso em nosso sistema familiar. Essa inclusão, quando a gente fala que ele tem que ter um lugar de respeito, essa inclusão tem que ser feita aqui, ó, no coração. Tem que fazer sentido no seu corpo e alma. Você tem que estremecer, tem que sentir que aquilo realmente faz parte de você, para que possa reverberar em todo o seu sistema familiar e sua vida possa fluir. E aí, quando menos perceber, o padrão de não concluir as coisas deixa de acontecer. E a sua vida e das próximas gerações poderão fluir como deve ser. Entenderam? Então, vamos fazer essa inclusão, mas ela tem que ser feita bem aqui dentro, no coração. Espero ter contribuído mais uma vez, gratidão. Qualquer dúvida, entre em contato. Meu site, www.terapeutasistemica.com. Muito obrigada.